Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir bem aí? Se possível, sinalizem para mim aí se estão me ouvindo bem. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o aumento da testosterona e hoje vamos falar sobre o impacto da qualidade do sono nesse aumento da testosterona. Então, a gente viu que o sono é um dos fatores, uma das bases, de um dos pilares do aumento de testosterona, né? Então a gente tem, né, os nossos 4 pilares, né? O primeiro, os bons hábitos, depois a gente tem o exercício físico, temos a respiração e a meditação, né? E a gente viu que no primeiro pilar, no pilar dos bons hábitos, o sono, ele é um dos elementos que compõem esses bons hábitos, é uma das bases dos bons hábitos. E hoje a gente vai falar um pouco mais, trouxe aqui uma grande médica, a doutora Mariana Lacava, que é uma grande estudiosa, né, do sono, ela que é gastroenterologista, também atua como terapeuta ayurvédica. E hoje ela vai falar um pouquinho pra gente aqui, né, sobre o impacto do sono, né, e os benefícios do sono, como construir esse sono de qualidade para que a gente possa ter uma boa condição para ter essa fábrica de testosterona no nosso corpo a todo vapor. A Mariana Lacava tá aí? Opa, chegou aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu te convido. Você consegue pedir para participar aqui, Mariana? Pede para participar que eu aceito o seu convite aqui. Consegue? Deixa eu ver aqui. Posso convidar aqui. Vamos ver se eu consigo te convidar. Mariana. Peraí. Aqui. Convite? Chegou o convite para você? Opa! Boa noite, Mariana. E Tudo bem? tudo bem? Boa Me escuta bem? noite. E aí, tá me ouvindo bem? Vocês estão me Tudo vendo, me ótimo. ouvindo? Que bom, então. Já vai Tudo ajudando, bem. né? Me escuto bem. É Seja que a gente mudou um bem-vinda. pouco Tá me a... escutando bem também? Tô te escutando bem. Deixa eu só me posicionar aqui um pouquinho melhor, Maravilha. porque senão eu fico com a Isso, cara maravilha. Deixa muito eu só ficar. na frente. Bom, eu te vejo muito bem, tá toda linda. Tá em casa? Ai, Tá em Niterói? Tá no obrigada. Rio? Tá onde? Tô em Niterói. Tô em casa. Ah, que, que beleza, Graças que a bom. Deus. Tá curtindo essa chuvinha de Niterói aí, né? Hoje choveu um É, pouquinho essa aqui. chuva que não para, o trânsito chato, né? Hoje eu estava no Rio, já voltei mais cedo do hospital para poder me organizar aqui, as coisas todas, né? Da taurina. Ah, Na cabeça desse ser humano. tá Filha. travando um pouquinho o som. Tá travando um pouquinho a conexão. Bom, enquanto a Mariana volta aqui, acho que ela caiu aqui um pouquinho. É, eu vou tentar mais um pouquinho, Voltou, porque tá. voltou. Voltou, tá ok. Voltou? Voltou. Tô te Tá, ouvindo. Vamos nessa. Deixa tá eu então bom. deixa eu apresentar então aqui a Mariana, deixa eu te apresentar aqui para o pessoal. Pessoal, essa é a Mariana Lacava, é gastroenterologista, também é terapeuta ayurvédica, uma grande estudiosa, né, do sono. E hoje a gente vai conversar um pouco mais, né, sobre como aumentar essa qualidade do sono, como que a gente pode aprimorar e acabar com esses distúrbios do sono, né, que tanta gente sofre. E principalmente nessa época de quarentena, né, muita gente acabou ficando um pouco mais perturbado nesse aspecto aí. Então a gente Verdade. vai falar um pouquinho sobre isso. Mariana, palavra com você aí. Pode, né, acho que na minha apresentação pode ter faltado alguma coisa, fique à vontade aí para complementar aí seu extenso currículo. Fique à vontade. Não, não, também não é tão extenso assim, né? Mas assim, acho que tem muita gente aqui que me conhece, eu tô vendo o nome aí, tem até alguns pacientes meus, mas eu sou Legal. médica, eu tenho 15 anos de formada já. A minha primeira formação foi em gastroenterologia
Eu trabalhei muito tempo também no hospital onde eu trabalho até hoje, mas já num ritmo um pouco menor, né? Mas eu trabalhei muito tempo com transplante de fígado. A maior parte, assim, quase já a maior parte da minha formação, daqui a pouco eu tô vencendo isso daí. E aí chegou uma hora que eu vi que eu não tava trocando doença, não tava me achando naquilo dali, até porque eu também sou praticante de Dakshina Tantra Yoga, né? Eu conheci o Glauco por conta disso, dentro de estúdio, da gente fazendo prática. Tem 17 anos, né? Porque quando Vatayana começou, eu comecei praticamente junto com Vatayana. E dentro da yoga, eu descobri o Ayurveda. E aí, como todo bom médico, bom cientista, a gente resolve estudar aquilo que está fazendo, né? E aí, estudando yoga, descobri o Ayurveda, me apaixonei, mas demorei ainda muito tempo para um despertar, para poder levar essa consciência, né? Ter essa consciência de que aquilo era um chamado muito forte, muito importante para mim. E foi em 2014 que eu comecei a fazer uma pós-graduação em Ayurveda. Acabei indo para a Índia, fiquei um tempo lá no Hospital Ayurvédico, no sul da Índia, no Kerala. Fiquei lá 3 meses, mais ou menos, estudando de segunda a sábado, imersa nesse mundo. E fui cada vez mais me redescobrindo, né? Aquilo renascendo dentro de mim, porque é um conhecimento que é muito inato, né? A cura é um processo inato. A gente tem o poder, o ser humano tem o poder inato de se curar. Óbvio que a gente precisa de auxílio, a gente precisa de profissionais, mas a gente tem essa autonomia. Só que com essa medicina atual, digamos, né, essa medicina tradicional ocidental, a gente não acaba só mascarando o sintoma porque a gente não olha qual a causa do sintoma, qual a causa da doença. E é isso que as medicinas ancestrais elas olham, né, a causa da doença. Então, é o Ayurveda, a medicina chinesa. Aí a gente pode ir até para as próprias nossas curandeiras aqui do Brasil, né? Das Chapadas, do Amazonas, enfim, do Nordeste, que elas olhavam para. Foram os nossos primeiros médicos, os nossos primeiros cuidadores. Então a gente tem que olhar e valorizar muito o nosso país. Apesar da gente estar sempre assim, foca na Índia, foca para lá, mas a gente tem todos os subsídios aqui. Eles têm mais tempo de existência, mas a gente também tem toda essa história aí para poder agregar, né? Então, a Ayurveda surgiu nesse meio tempo, a yoga eu vou ser também muito clara, por conta da medicina, eu tive muito distúrbio de sono, e ansiedade, então a yoga eu procurei por conta disso, que é uma coisa que super me ajuda até hoje, como ajuda sempre, né? Aquela frase clássica do Hermógenes, né? Comece a praticar yoga antes que você precise. É uma coisa que eu acho que é assim sensacional, porque faz toda a diferença no teu sistema imune, na sua vida, no seu caminho de autoconhecimento. E, enfim, aí a gente pode ficar falando um monte de coisas aqui de yoga e não é o propósito. A gente vai falar sobre a questão do sono. E ver se faltou mais alguma coisa? Acho que não, né? Da minha vida, acho que de médica, acho que é mais ou menos isso. Aí eu tô atuando, aí voltei da Índia, comecei a clinicar, aí fiz formação em homeopatia também, estudo muito naturopatia, fitoterapia, enfim, tudo isso que tá ligado no Ayurveda e na homeopatia. E tento fazer uma medicina diferente, que hoje em dia, isso já, graças a Deus, já tem um nome no Brasil, que é a medicina integrativa, né? Então, eu trabalho muito dentro dessa área da gente integrar, com o olhar individualizado do paciente. Cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida, uma família, tem um tipo, um cronotipo. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente tem que levar, assim, em consideração. E não adianta ter esses protocolos, né? E principalmente por questão de sono, é muito complicado, porque as pessoas, assim, toma remédio para insônia. Quem é que nunca tomou remédio para insônia? Né? Tipo, se a gente vai ver a população, tipo, o segundo remédio mais vendido no Brasil é o Rivotril. É um remédio, uma medicação que nem é para dormir. É uma medicação que é para tirar a ansiedade, ela não te induz ao sono, né? Então, e o que eu venho reparando muito na minha prática clínica, posso dizer assim que eu atendo mais mulher, né? Porque a mulher tem mais hábito, a gente até já conversou muito sobre isso, né, Gal? A mulher tem mais o hábito de cuidar da saúde.
e a mulher que geralmente leva a saúde para dentro de casa, né? Os hábitos um pouco melhores, ou procura mais interessada em relação a isso. Que o homem é muito binário ainda, a gente tem que desmistificar isso daí um pouco também. Um dos nossos trabalhos é esse, quebrar esse pelo amor de Deus, né? Protocolo aí, tem que tirar esses homens aí um pouco de frente da televisão e do controle remoto do sofá para poder... Né? E do futebol. Então vai jogar o futebol, né? Não fica assistindo futebol só dentro de casa também. Então vai pro Maracanã assistir, mas enfim. A mulher, geralmente, eu posso falar do meu majoritário, que eu ponho aí 90% do meu consultório são mulheres. E eu acabei, até por mim mesma, né, de ver que a minha baixa de testosterona, eu tava com uma baixa de testosterona também, associada a isso tudo. Eu resolvi começar a ir pelas queixas das pacientes, né? Eu comecei a, vou dosar testosterona de todo mundo e vou depois ver o que eu vou fazer com essa informação. E aí comecei a ver que a maioria das mulheres, elas têm queixas de diminuição de testosterona, né? Então, que a gente, geralmente, é falta de libido, a maioria das mulheres não está conseguindo ter uma libido boa. Dificuldade de perder massa gorda, dificuldade de ganhar massa, porque a mulher, por mais que ela se esforce, eu sempre falo assim, cara, para ganhar massa magra, você tem que malhar e puxar muito ferro, porque não tem outra opção, não existe outra opção, porque a gente já produz menos testosterona que o homem. O sexo feminino, obviamente, é diferente do masculino em um monte de exame, de um monte de contexto, um monte de hormônio. Mas a gente precisa realmente tentar olhar o que está por detrás dessa baixa de testosterona, que é notada também nos homens e nas mulheres, né? Isso é muito interessante, né? Porque assim, se a testosterona estiver baixa, por mais que a pessoa faça exercício, se mate na academia, faça cardio, faça tudo, se a testosterona não estiver em dia, o corpo não vai responder com a produção de massa muscular, não tem jeito. A testosterona é o hormônio que faz, né, a construção de músculo, que faz, né, ajuda nessa perda de gordura, que dá essa disposição também, né? Não, assim, a gente tem receptor para testosterona em diversos sistemas que a gente nem imagina. Então, que a maioria das pessoas nem imagina, né? A importância da testosterona e como que a gente vai minando essa nossa produção de testosterona. Uma das coisas que mais me assusta hoje em dia, e eu mesma já fiz uso, isso no passado, de testosterona tópica, isoidêntica, é do consumo de testosterona, porque a visão da medicina tradicional é isso, tá baixa a testosterona, sintética, vamos repor. Sintética, né? Vamos repor. Aí a gente, tem uma menos tóxica, que é a tópica, que é isoidêntica. Ok, mas aí eu tô dando aí aquilo que você tanto fala e que você tem até mais experiência nisso por conta dos seus alunos. Mas você dando a testosterona, você nem estimula seu organismo a produzir mais. Então, é a mesma coisa. Vamos aproveitar aqui esse gancho, né? Vamos pedir o pessoal aqui para mandar, né, essa live para as pessoas que conhecem, que fazem uso de testosterona sintética, que fazem o uso... Que tem muita gente que faz uso, né? Daí para essas pessoas, para que elas possam ver que existem alternativas para a gente elevar os níveis de testosterona sem precisar de recursos externos, né, vamos dizer assim, né? Como você falou bem aí no início da live, né? O nosso corpo, ele tem uma inteligência muito grande, só precisa apertar os botões certos para que ele possa fazer o que ele precisa fazer, né? A gente vai deixando, como você falou, a gente vai minando essa capacidade do corpo de produzir testosterona, enfim, de diversos outros hormônios que são importantes também, né? A gente está falando aqui da testosterona, é um deles, né? É um dos milhares, um monte. Nesse corpo, e para que ele volte a... E às vezes a gente vai até acreditando, né, em frases que a gente escuta, não, depois dos 30 é normal mesmo, a libido cair, não sei o quê. Mas a gente tem formas de apertar uns botões no corpo, fazer alguns ajustes com práticas específicas de fazer essa testosterona subir novamente. Não precisa se contentar com testosterona baixa, com esses efeitos colaterais da testosterona baixa, né? Como a gente falou. Sim, do cansaço, né? Aquelas pessoas que estão sempre cansadas. E isso está muito relacionado ao sono, né? Que é um problema também de saúde pública, que as pessoas estão começando a falar um pouco mais, mas mesmo assim é muito pouco.
Até os estudiosos, os especialistas em medicina do sono, hoje em dia esse nicho, graças a Deus, está crescendo, mas antes da pandemia a gente já tinha um déficit do sono. Uma das minhas principais queixas no consultório tinha o sono envolvido ou era só o sono. E depois da pandemia, pronto, é meu carro-chefe. Tipo assim, tanto que eu estou estudando mais e mais sono de lá para cá, de 2020 para cá, porque é o carro-chefe no meu consultório. Todo mundo chega com alteração de sono. E aí, o que a gente vai vendo do sono, né? O sono é uma forma da gente se desintoxicar, é uma forma da gente limpar o nosso corpo, da gente regenerar, da gente recuperar o nosso corpo. E o sono, assim, a gente tem que ter uma anamnese, um questionamento para o paciente, para o aluno, quem seja, um terapeuta, que seja, abordar o sono de uma maneira específica, porque são diversos cenários, cada um dorme de uma forma, de um jeito, num lugar. Tem gente que dorme com, né, é casado, dorme com o marido, tem gente que já viu que é melhor às vezes dormir separado por causa da sua privação de sono, enfim. Tem um monte de desdobramentos aí que a gente podia ficar aqui falando horas e horas. E tem aspectos que são muito sutis, né? Às vezes a gente fala muitas das coisas mais grosseiras, né? Vamos dizer, de um acordar o outro, mas tem aspectos que são muito sutis, né? Que também interferem no sono, seja uma luz que fica acesa a noite toda, né? No quarto, e que atrapalha Aquela luzinha, essa, aquela luzinha, vamos supor, do aparelho da NET. da TV, da net, aquela luzinha que fica tipo. Acaba com o sono. Tipo assim, E aquilo vai prejudicar, que a gente sabe que essas luzes atrapalham, né? Então, assim, atrapalha a produção de melatonina, né? Porque, né, expõe. atrapalha a produção de melatonina, ainda mais a melatonina, que é um hormônio que ele é produzido, cada um tem um horário para produzir a melatonina também, assim, né, à noite, mas assim, começa de 9, tem gente que começa a produzir às 9 e é aquele tipo de gente que 10 horas já deu, game over, tá morto, precisa ir pra cama. E tem gente que não produzir mais tarde, vai produzir meia-noite e meia, 1 hora, e aí que vai vir o sono. E aí tá tudo bem também, né? Mas a questão é que às vezes a gente passa isso, tipo, não respeita, né? E isso é uma outra questão muito sutil. Né? Do tipo assim, as pessoas se sabotam na relação do sono. Elas percebem que estão com sono e não vão dormir, não preparam o dormir, porque o dormir, na verdade, a questão da gente começar a olhar para o sono, para esse pilar, que é o principal para a gente poder fazer atividade física, se alimentar bem, meditar. Se eu não estiver dormindo bem, se eu estiver cansada, eu vou estar irritada, eu vou estar mal-humorada, eu vou estar cansada. Então, é mais fácil eu ligar para um iFood, pedir uma comida. É mais fácil não vou meditar, deixa isso para lá. Eu não vou malhar porque eu tô cansada. Então, não adianta eu propor nenhuma mudança de estilo de vida nessa pessoa, porque o sono tá bagunçado. Então, eu tenho que organizar o sono, né? Então, o sono, ele começa a você organizar quando você acorda. Então, assim, você tem que pensar nisso no seu dia, né? Uma das coisas importantes, coloca um lembrete no teu telefone para tocar umas 2 horas antes, 1 hora e meia antes do seu horário de ir para cama, porque aí você já vai diminuindo a luminosidade da casa, porque é muita luz, né? é muito barulho, né? Então, assim, diminuir os barulhos, alterar o Falar toque. de coisas de trabalho, né? Também acho que é importante, né? Sim, Liberar a mente para outros. esquecer o trabalho um pouco, né? Porque outro problema do sono é que as pessoas se vangloriam de estarem trabalhando até tarde, de estarem trabalhando à noite. E isso na Então, pandemia, né, ainda ficou mais crítico, né? Porque com essa questão do home office, as pessoas, né, realmente perderam exatamente. o tempo, vão ficando, vai ficando. E aí só fecha a tampa do computador quando realmente vão dormir, né? Então. Ou vai com o computador para a cama, né? Nossa, nem. E aí fica É ali pior ainda, né? Quando leva o computador na cama, leva a tela para a cama, ainda é para acabar de vez com a produção da. a, a gente tinha. Não, de tudo, né? Desliga, fica aquela luz, aí tem de proteção de azul. Não adianta, sabe? Deu uma travada.
Deixa eu jogar aqui pro... Tudo isso ele é impactado diretamente pela melatonina. Então, voltou? Opa, voltou. A internet Voltou, está. voltou. Não, eu tô aqui. Bom, eu continuei falando aqui, você tinha dado uma sumida aqui para mim. Não sei se eu sumi para você, mas eu sumi, eu Deixa eu continuei falando. fazer uma coisa. E vamos ver se melhora. Vamos lá. Mas tem toda essa questão do sono, de como você prepara o sono. Então, às vezes são coisas simples, mas que a gente esquece, né? Tipo, é uma roupa de cama confortável, uma roupa de cama limpa. Quando eu vou perguntar, tem gente que troca roupa de cama uma vez por mês. Então, Nossa Senhora. assim, Fica até sabe? marcado, né, com o corpo ali. Fica marcado, Quantidade ali, né? tipo, é complicado, são coisas, você vê assim, isso é coisa básica, eu não tô pedindo nada demais, é para ver questão do colchão, travesseiro, a cortina do quarto, porque às vezes a pessoa mora num lugar que tem muita luminosidade, precisa Até estar à noite, escuro. né? À noite, às vezes tem muita luminosidade. Condomínio, às vezes tem uns condomínios muito iluminados, né? Vai dormir no Exatamente. quarto. E assim, quem, E por exemplo, aparelho de net, TV, assim, coloca lá uma fita isolante na luzinha, né? Tenta apagar essa luzinha à coloque noite. O qualquer ideal é que coisa ali na nem quem frente. tenha TV. É que não tenha, mas assim, tudo bem se tiver também, né? Não estamos aqui para julgar esse ponto. Tá travando. Pior que já tô. Não tem esse estímulo de luz visual, né? Assim como o estímulo auditivo, né? Como. Cara, tá ruim. Eu vou voltar pro Wi-Fi, porque eu acho. Né, do seu corpo. Voltou? Opa, estão falando que eu tô travando, Fernanda. Voltou. Agora voltei. Gente, fala aí se voltou. Voltou. O Fala Instagram aí se tá querendo boicotar voltou. a gente. Mas vamos lá. Não, porque eu até joguei. O Wi-Fi tava bom. E aí eu falei, vou jogar no 4G para ver se né? Enfim, Junta, né? Ah. se vai, mas não fluiu. Deve ter sido do Instagram A do gente, horário. ó, se eu cair, você continua falando. Se você cair, eu continuo falando. A gente vai intercalando aqui, não tem problema. Não, Mas, mas assim, aí a assim, gente tem. Fala. então, assim, a gente está falando desses aspectos sutis, né? Que a gente muitas vezes deixa passar, né? São coisas muito pontuais que a gente às vezes fala, isso é besteira, mas não, isso impacta diretamente. Eu estava falando aqui de pessoas que dormem, por exemplo, assistindo jornais, né? E toda aquela cuspição de sangue que acontece num Toda aquela jornal, né? Imagina a lixeira, né? qualidade Todo do aquele sono de uma pessoa lixo, que dorme né? Para vendo um deixar. jornal, né? E todas as acontecem. Não tem como, né, E descansar, receber. não, e aí não consegue. Então a gente tem que começar, é o básico, né? Essa questão da. A gente tem que começar, acho que é o que eu falo sempre do básico, é da higiene do sono. Então é isso, tipo, a gente diminuindo as luzes, os sons, tomar um banho relaxante, ver se a roupa de cama tá ok, se a roupa que você tá dormindo tá ok, se você tá A roupa confortável. também, não é verdade. Não dormir com qualquer roupa, né? Tem gente que dorme com aquela roupa de político, não sei o quê. Pô, não, né? Compra um pijaminho, uma roupinha confortável, que você tenha É, uma prazer roupinha de colocar aquela velha. roupa, tipo, agora eu vou dormir. Você sente prazer de colocar essa roupinha gostosa de algodão, né? De preferência, É, de algodão, que você vai se preparando, né, mentalmente, né? Você vai com uma outra energia para o seu sono, né? e sensorialmente, né, Glauco? Isso é muito importante. Então, por isso que tem essa questão também, assim, do cheiro da roupa de cama, se você puder investir num óleo essencial, de Lá, lavanda, capim-limão, aí, laranja. A gente tem um monte, uma gama de óleos que a gente possa investir para poder colocar no quarto, aromatizar esse quarto, ah, para você entrar, tomar um banho relaxante, tentar, tipo, não, o celular não ser nem a última coisa que você vai ver o ao celular, deitar, de ao fechar preferência, o nem olho. entrar no quarto, é verdade. Deixa no banheiro, outro canto. Oi? Vamos resgatar o, né?
despertador de fato real, aquele de antigamente que a gente acordava, ou então tudo bem acordar com o celular Outro dentro da quarto, gaveta, do lado da cama não virado de faz cabeça para sentido. baixo, mas é, o toque do telefone também é uma coisa importante, né? Do despertador. Não, pois é, você vê que ela acorda com aquele despertador assim, né? Do celular. Tem 1 milhão de toques. Você pode botar passarinho tocando, você pode. É aquele toque pancada. Pam, 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 Voltou. pam, pam. E 6 horas da manhã é o primeiro som Ah, que você está ouvindo. Aí você desperta o seu corpo dessa forma, né? No estresse ali. Então a gente tem 1 milhão de formas, muita gente já é. sabe disso, já aplica um pouco disso. No Ayurveda a gente tem 1 milhão de práticas que a gente pode fazer para ajudar o sono. Mas a questão da testosterona é o quê? Porque a gente produz a nossa testosterona na nossa segunda fase do sono, que é no nosso sono REM, que a gente tem duas fases do sono, o sono não REM e o sono REM. O sono REM é aquele sono profundo, é aquele sono que você sonha, que na verdade a sua mente está desperta, por isso que você sonha, mas seu corpo está relaxado. Na fase não REM, o teu corpo, a tua mente está descansando e o seu corpo também está. Mas você tem um maior nível de relaxamento do corpo no sono REM. E o corpo relaxando, eu consigo aumentar, produzir e aumentar os níveis de testosterona. Para cada hora dormida sequencialmente, né? Para cada hora ali eu estou dormindo continuamente, para cada hora dormida, aumento 15% da minha, eu produzo e aumento Voltou? 15% da minha testosterona. Para você ver como a importância do sono contínuo, né? Não sem interrupção, de qualidade, um sono profundo, regenerador, isso é importante. Então, esse é um gatilho principal. E aí, se eu tenho um E lembrando sono que que eu acordo. o sono, né, ele ajuda quando você relaxa, né, dormindo. Você. Deu uma cortada aqui. Achei que tinha parado. Voltou? Então, Não, quando parou você não, está vai. dormindo, você também está abaixando seus níveis de cortisol, né? Sim, do estresse, né? Você, Tá não tá o legal. hormônio do estresse, Né? Não tava falando, né? conhecido, Então, famoso, quando você hormônio e, dorme, e a você. adrenalina. Na verdade, você, quando está com insônia, quando tem distúrbio de sono, você aumenta o nível de cortisol e aumenta a adrenalina, os dois consequentemente. Que a adrenalina, ela é, ela é produzir, é o seu hormônio da fuga, né? Tipo assim, teu corpo tá tão estressado, você tá tão cansado ali, né? E alerta, em estado de alerta, que a adrenalina na insônia ela aumenta. Aumentando a adrenalina, vai aumentar o cortisol. E A aí isso eu luta não e vou fuga, conseguir né? produzir a testosterona. Isso. E aí É, vira um ciclo vicioso, porque as pessoas não olham para o sono. Aí acorda de manhã, toma um balde de café para poder despertar e isso daí vai seguindo, né? Vai virando crônico. Então e a você gente tocou tem num ponto vários que problemas. faz muito parte da cultura, né, do brasileiro, essa questão do café, né? E vai tomando café e nem se percebe, né? Quando vai ver, tá tomando café de noite, antes de dormir, injetando aquele monte de cafeína no corpo. E isso vai E atrapalhar dizendo que não faz muito efeito. o entrar no estado. Ué? Não, e dizendo que o café não faz efeito à noite, que ele dorme super bem, Que não né? faz Então, efeito. assim, uma das grandes perguntas que eu faço nas consultas é assim, primeiro, né, se acorda durante a noite, uma pessoa que acorda durante a noite, ela não dorme bem. Ponto, para começar. A gente não é para acordar à noite, né? Tem dificuldade, demora para pegar no sono, é outro problema. Acordar Uhum. cansado. O acordar cansado é outro problema, tipo, que a gente já pega na hora. E um que é sensacional, que você vê que a maioria das pessoas, as pessoas não sonham mais. Se essa pessoa não está sonhando, ela não está em Não, sono mas REM. será que não Se ela sonha ou não não tá em lembra do sono, sonho? não.
ela não está sonhando, porque Não. no sono REM, Uhum. durante o sono REM, você sonha e você tem sonhos vívidos, sonhos muito reais, assim, sonhos que quando a pessoa passa a ter, por exemplo, eu passei por esse processo de ou não lembrava do que eu sonhava, ou achava que eu não sonhava, aquelas coisas assim, né, mais usuais. Sim. E quando eu comecei a aprofundar os meus estudos e organizando melhor o meu sono, eu comecei a acordar assustada com os meus sonhos. Entendeu? Porque eles são muito reais. Eles eram reais. Então eu acordava meio de supetão. Aí eu ligava para minha médica, falou: Mariana, isso é um processo normal, porque você está conseguindo dormir. E aí eu comecei a perceber e investigar, obviamente, né? Porque tudo que eu testo, tudo para eu poder fazer nos outros, nos pacientes, eu faço em mim. Então, todos esses processos e todas as metodologias que eu tenho do sono, então eu liguei para ela: Mariana, não, é super normal, você está conseguindo descansar, você está acordando melhor? Eu falei: estou bem disposta, não estou mais acordando com a cama nas costas. Então, esse é o caminho. Então, a gente tem que entender que a gente precisa organizar esse sono. E não é uma coisa tão difícil, né? Assim, eu estou falando isso e já há de anos organizando meu sono. Mas eu sei que é complicado, eu sei que a gente vive numa outra dinâmica, que a pandemia zoou aí todo mundo, que o home office, as pessoas estão trabalhando muito mais, que o Netflix virou o melhor amigo de muita gente e passam horas da noite dormindo. Né? Mas a gente... Madrugada dentro, vai entrando nesse maratonando. Bicho, se percebe, vai atrapalhando o sono. Esse é um outro ponto, né? Muito, muito importante também de trazer, né? E só voltar à questão do café, às vezes de as pessoas, pessoas falam, mas o que eu vou substituir o café? Tipo, quer tomar alguma coisa quentinha à noite, não sei o quê. Poxa, toma um chá, né? Tem tantas opções de chá. Né? Tem tantos chás tão relaxantes, né? Opção. Erva cidreira. Chá você de pode cola, chá tomar um shot, tanta chá de coisa. enfim, tem tantas opções de chá, né? E cada um com o efeito terapêutico, né? Você pode ainda usar o efeito terapêutico de cada um dos chás. Que todo mundo aqui puder perguntar para a avó, para a bisavó, até para a mãe, é isso. A gente tem que resgatar essa ancestralidade, porque nesse caminho a gente estava dando certo, né? No caminho lá do passado, dos antigos, que é essa medicina de resgate. A gente tem que voltar para a ancestralidade e entender que nós, o ser humano, ele faz parte da natureza. E a natureza do ser humano, a gente tem um ciclo circadiano, que o ser humano, ele nasceu e tudo bem, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu cronotipo, como que eles chamam na medicina tradicional, mas assim, ele nasceu para ser produtivo durante o dia e a noite foi feita para dormir. Então, assim, eu sei que tem muita gente, eu, por exemplo, já dei vários plantões noturnos, né, ao longo da minha vida. Sei que tem muita gente que trabalha à noite com diversos outros tipos de profissões, mas a gente tem que entender que tem mecanismos para a gente ir reajustando isso, sim, durante a noite, mas a gente não vai ter essa mesma produção de testosterona, voltando aqui para o foco da testosterona. Porque a testosterona, esse horário que ela é produzida e o ideal é ser contínuo do sono, é de 2 às 6 da manhã. Onde eu vou ter esse sono REM, essa segunda fase do sono, e onde eu vou ter uma maior produção de testosterona. Perfeito. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a gente, sim, tem que bater martelo no sono, não tem jeito, né? Esses dias mesmo eu estava assistindo uma aula de um curso que eu estou fazendo com um psiquiatra lá de São Paulo, e aí a gente estava falando da questão do que as pessoas acham, né? Do que os pacientes acham. Nosso cérebro, ele não a gente não tem um botão desliga e desliga. Por isso que a gente que pratica yoga, Glauco, que é professora há muito tempo, pode dizer que a meditação à noite, ela é super importante porque ela vai dar uma equalizada nas ondas cerebrais e vai ajudar você a dimerizar o teu sono. Porque não tem esse botão de liga e desliga. O que eu tenho é um dimerizador. Por isso que eu preciso abaixar a luz, melhorar o som, diminuir os ruídos, botar um óleo essencial... independente da religião de cada um, porque isso não me importa, a questão é da espiritualidade. Sim. Então, assim, a meditação entra, mas também tem a questão das orações, das suas preces, isso tudo... Só para quem não acompanha, tem gente que não sabe o termo, dimerização é quando você abaixa
a luminosidade da luz, né? Que a luz vai abaixando, né? A claridade, né? Só É o pra... dimmer, né? Aquele Isso, que vai girando o botãozinho para você ir ter dimerizando. Então, uma luz a nossa mais fraca, mente, né? nosso Isso, cérebro, ele funciona com uma dimerização. Então, à noite, a gente tem que ir ajustando essa luz devagar, para baixando. E o despertar também, porque a gente se acorda com muita violência. A gente não tem a menor gentileza para se despertar, a maioria das pessoas. Até você entender esse processo como é importante. Então, à noite, de manhã, é isso. É despertador tocando. É outra coisa que é muito comum, que a gente estava super conversando nesse grupo de médicos, é o recurso agora que temos, né, há um bom tempo, do soneca. As Nossa, pessoas que... então, isso As acaba com a mente pessoas, de qualquer um, né? Quem de usa qualquer soneca. um. Não, acaba de quem está dormindo e de quem está acordado, né? Porque é isso. Então, assim, se por um acaso você é uma pessoa que depende do soneca, uma coisa se tocou uma vez, tocou duas, tá ok, tá bacana, né? Mas, teoricamente, você organizando o seu sono, você nem precisa mais do seu despertador. Porque geralmente você acorda um pouquinho até antes do despertador, É né? impressionante. Eu até falo assim, é melhor você colocar um despertador para a hora de dormir. Se você dormir no mesmo horário, pode ter certeza que você vai acordar no dia seguinte, no horário que você precisa acordar. Né? Tipo, mentalizou ali, quero acordar tipo 6 da manhã. Tipo, tá dormindo no mesmo horário, funciona, não precisa de despertador. Tipo, é só uma questão de... Porque o corpo tem De rotina. esse círculo circadiano, né, que você falou, né? É exatamente isso, né? Essa organização interna para que esses mecanismos, né, funcionem, né? Toda essa rotina funcione internamente. Então, mais uma vez, a gente tem toda essa inteligência interna, só temos que acertar esses botões, né? Tanto para descansar na hora do sono, quanto para ligar a produção de testosterona. Tudo são botões que a gente precisa apertar para que a gente possa realmente, né, usar o corpo, né, de uma forma sadia, de uma forma inteligente, né, não se boicotar, né, conectado aí com, como você falou, né, com toda essa ancestralidade, todo esse conhecimento ancestral, né, então, voltando aqui um pouquinho né, dessa metodologia de aumento de testosterona, né, que a gente usa várias práticas né, que são do mundo do yoga. Então, a gente tem posturas, temos meditações, temos exercícios de concentração para trabalhar a mente, temos mudras que usam o direcionamento da energia, né? A gente consegue levar a energia para Já até pontos sei, ó. específicos. Isso, né? Temos o Surya Mudra para direcionar para essa região, né, do Swastika Chakra, que é essa região, né, dos órgãos sexuais. Então, assim, a gente tem tanto conhecimento ancestral, só que a gente vai se desconectando, né? A gente está tão buscando tanta informação que deixa para trás o conhecimento, né? A sabedoria, né? A gente quer E rápido. é uma sabedoria, né? Que todos os mestres maiores do yoga, do Ayurveda, a gente não precisa de comprovação científica. A gente hoje em dia comprova cientificamente essas técnicas só para poder esfregar na cara das sociedades de ciência que funciona. Porque, assim, uma coisa que funciona há 5.000 anos, há 7.000 anos, e que eu tenho uma segurança porque eu estou aplicando aquilo dali, por que eu preciso de uma comprovação científica? Por que eu preciso comprovar cientificamente hoje em dia, né? Eu estava até lendo um estudo recente que a Sociedade Brasileira de Cardiologia estava dizendo a importância da espiritualidade nas doenças cardiovasculares. Aí eu, assim, pelo amor de Deus, aonde é que esse povo estava até hoje achando que eu não ter uma espiritualidade ou eu não estimular a pessoa, independente da religião dela que seja, do que ela acredita, não vai ajudar a diminuir os níveis de estresse, os níveis de cortisol, que vai ajudar essa pessoa não só do ponto de vista cardiológico, mas da visão integral, né? Da visão que eu trabalho, da medicina integral. Isso ajuda como um todo. Quem é que não fica mais calmo fazendo uma prece, fazendo uma oração, cantando um mantra, fazendo um pouco de silêncio, se conectando, olhando para o céu? Porque outra coisa importante, que isso é uma informação importante, para você diminuir os níveis de cortisol, que estão diretamente ligados a essa questão toda aí da testosterona, né? De manhã, uma das outras... O hormônio
inimigo da testosterona é esse hormônio cortisol, né? Nessa produção de Sim, testosterona. e a gente tem duas coisas que a gente pode. É a mesma coisa, só que em duas fases do dia. Importantíssimas para a gente poder fazer para diminuir o cortisol, diminuir o estresse, que é uma forma da gente se reconectar com a gente e com a natureza, que é o quê? Olhar para o céu. Olhar para o céu quando você acorda. Tipo assim, depois que você faz suas práticas, quem aí, meu paciente, sabe, faz as práticas de purificação, de limpeza dos 5 sentidos, vai tomar um chá de manhã, não vai tomar um café para poder despertar o tubo digestivo. Olha o céu de manhã, sente como é que tá o clima, sente como é que tá o vento, olha para o céu, se conecta com aquilo dali um pouquinho, nem que sejam 2 minutinhos. E à noite, antes de dormir, olha para o céu. Percebe, né? Até percebe essa influência, por exemplo, do clima, as suas emoções, né? Verificar, tipo, num dia chuvoso, como é que ficam minhas emoções num dia que tá chovendo lá fora, né? Como essas coisas estão conectadas, né? Toda essa análise, né? Ela faz realmente esse cortisol dar uma baixada, né? Que é o momento que você até vai baixando essas ondas cerebrais, Você baixa, vai entrando você nesse baixa, estado de né? terra, né? Que você consegue ali um estado de relaxamento muito mais profundo, né? Muito E mais uma coisa profundo. interessante que você falou, né? Só complementando aqui essa questão das evidências, né? Claro. Eu, né, nessa caminhada de testosterona, é uma das formas que a gente comprova a eficácia desse método com os exames médicos, né? Exame de testosterona total, biodisponível, enfim. Que é uma forma, assim, vamos dizer, para a sociedade aceitar que funciona, né? Mas o mais importante disso é a situação da pessoa, né? A pessoa sente, pô, a libido, pô, melhorou, tô com mais disposição, agora eu consigo ganhar mais massa. Assim, esses são os sinais assim mais importantes, né, de fato, para esse Sim, aumento, né, da testosterona, né, para a pessoa se convencer, né, tipo, não, pô, tá fazendo sentido, né? é Então, escuta, né, Glauco? É escuta do corpo, total é corpo, o corpo, isso mesmo. é a sua escuta, só que a gente tem tanto barulho externo e tanto barulho interno que a É, gente não consegue se conectar. é, Então, é essa verdade. nossa escuta de você perceber que seu organismo está funcionando melhor, que você está tendo, né? Que é o que afeta, o que chama mais atenção de baixa de testosterona. É o que a gente tem? Diminuição da libido, do desejo É sexual, disfunção erétil, que a gente verdade. pega Muito, isso muito. pra caramba, né? Tem um estudo que foi feito em 2016, que tem um pouco de tempo já, mas com esse negócio da pandemia isso atrapalhou. Mas eu Ah, até estou trazendo aqui base de evidência científica que eles pegaram homens, 1.800 homens que tinham distúrbios de sono, ou dificuldades para dormir, ou insônia, ou acordava durante a noite, ou realmente não tinha um sono reparador. Desses homens, 60% tinham disfunção erétil. Isso homens entre 30 e 50 anos, quer dizer, homens jovens, né? muito Então, para jovem. você ver como que isso está Ainda realmente, estão no alto, né, da vida sexual, né? né? E assim, é um hábito que a gente pode manter por muito tempo. Então, é uma coisa que a gente tem que entender isso e entender que essa metodologia, que eu estou chamando de metodologia, né? Mas uma coisa que você resgatou lá da ancestralidade e você está aplicando e está vendo isso na prática, você viu isso com você viu isso com seus alunos. Como isso faz uma diferença, que assim, a gente não precisa repor a testosterona, até porque repor testosterona da forma que for, tanto tópica, como em comprimido, como em injetável, intramuscular, a gente tem um monte de efeito colateral. Principalmente, eu que trabalhei com transplante de fígado, né? Tem alteração hepática no fígado pra caramba. Então, eu faço hepatite, eu faço esteatose, que é a gordura no fígado, que as pessoas acham que é normal e não é normal. Eu faço hepatite, esteatose, cirrose, eu posso fazer câncer hepático, quantidade de gente que tem câncer e você vê que tomava um hormônio para poder fazer massa muscular, é absurdo, hepatite fulminante que a gente transplantava. Então, assim, tem um monte de alterações, né? Crescimento da próstata, por exemplo, precoce por causa do Da uso de próstata. testosterona. Então, cresce a próstata, é ruim, porque o homem começa a ter sintoma na hora de urinar, né? Tipo, Não consegue, né, fazer o xixi jato, direito, enfim. o Pode ter fluido, câncer de o fluido próstata.
O fluido da urina não é ok, não é fluido, né? Não tem um fluxo contínuo, você tem uma interrupção. Então, tem Fluxo escapes não sai, aí a urinários. pessoa não consegue nem segurar o xixi. Então, tem escapes urinários, né? Então, assim, você vai tendo uma vida desconfortável, você vai se colocando em risco em relação a isso, né? As mulheres, por É. exemplo, que Não, e o repõem, mais a crítico, que... né, que é esse entendimento do corpo, como tá vindo a testosterona de fora, né, o corpo fala, pô, se tá vindo a testosterona de fora, não precisa mais produzir. é igual tiroidite, né? O hipotiroidismo, que você dá o hormônio, a pessoa, o médico alopato faz o diagnóstico, dá o hormônio, mas ele não vê quais são os minerais e as vitaminas que estão faltando para aquela tireoide não funcionar. Então, como a gente trabalha aí, a gente tem basicamente uma dieta muito monodieta, a gente não altera muito o que a gente come, a gente acaba comendo sempre as mesmas coisas, apesar de morar num país sensacional, onde a gente tem acesso a tudo, a gente geralmente come, vou comer uma salada, vou comer uma alface, uma rúcula, um tomate, uma cenoura. E é isso, né? Tipo, tá bom por Tudo aí. igual, né? Padroniza, né? Padroniza independente da necessidade pessoal de cada um, né? Vou comer uma Caesar salad. Tipo, é aquilo dali. Não que, tipo, Caesar salad não é a salada mais saudável que existe. Mas tudo bem comer, porque tá tudo bem comer de vez em quando, tá tudo certo. Agora, é uma coisa da padronização da alimentação. A gente tem uma gama de feijões, uma gama de arroz, uma gama de cereais. E aí a gente não troca. A gente não tem esse rodízio. Então vai ter alteração na tireoide. Óbvio que vai ter alteração na tireoide. E aí os médicos acham que é uma doença autoimune, que o corpo está agredindo ele mesmo. Sim, sim, isso tem que ser investigado. Bombas, o que a gente faz? Vai querer cortar esses sintomas com remédios, cortar esses sinais com, com comprimidos que cortam essa ligação, né, essa apresentação da causa, né, que está ali por trás, né? Da causa que está por trás. Então a gente tem que entender, né, que essa causa da baixa da testosterona, ela tá ligada a um monte de coisa. Até tomei aqui a minha água na garrafa e lembrei, mas essa garrafa não tem parabeno, ela é parabeno É, free. é, Mas uma que tem esse é um selo dos aqui, gente, ó, ativos, isso é né? super importante. Esse selo aqui de parabeno free é uma coisa que vocês podem comprar o plástico com qualidade, tá? Porque o parabeno que a gente tem Ele é mania, um, né, de guardar comida, armazenar comida no bota pote, no aquecer. micro-ondas com recipiente de plástico, nossa, nem fala. Inclusive, esse foi É, um dos pilares, né? Quando a gente falou sobre os bons hábitos, né? Foi um dos elementos que apareceu na alimentação. Pelo amor de Deus, gente, não usem vasilhas com BPA, principalmente botar no micro-ondas, não, pelo amor de sim, Deus, que é o um dos aquecido, que né? Você chega num exatamente. lugar, te oferecem um chá, um café né? Copinho de Que é plástico. no copo de plástico. Aí o mexedor é de plástico, se você for adoçar com É, alguma coisa. Aquilo aí você tá levando petróleo. é, Petróleo, desculpa, é, é isso, para entender. É petróleo para dentro de tem você. que falar Aí bem não vai claro. Tá? Aí não vai acontecer nada. Você está tomando um pouco de petróleo, né? Não vai acontecer nada com o seu corpo. Óbvio que aí o que acontece? A testosterona cai. Aí o que vai. E são ciclos, né? Porque aí tem a alimentação, alimentos que acontecem essa queda de testosterona, que eu não vou entrar nesse mérito, porque é tanto alimento que a gente não vai, mas assim, carboidrato, gordura, açúcar, refinado, principalmente, são coisas que vão fazer cair a testosterona, a falta de atividade física, o acúmulo de gordura, a falta de atividade sexual. Então, assim, a tua libido tá baixa, aí você já não pratica mais tanta atividade sexual, não tem tanto, né? Mas aquele ímpeto, aquela vontade, o desejo, porque aí tem um monte de cascatas que a gente tem que avaliar também na questão sexual.
Porque às vezes você demora para ter a vontade, não desperta, ou às vezes você não consegue ter o relaxamento do final do orgasmo, que é uma coisa super importante que vai ajudar você a produzir mais testosterona. Então a gente tem que ir esmiuçando tudo isso, porque vira uma cascata, né, de problemas, e aí você não consegue produzir a testosterona, você não dorme direito, enfim. Deixa eu até olhar aqui mais o que tem, né? Tem essa questão do relaxamento das quatro esferas sexuais. A gente volta nos pilares da testosterona, é isso mesmo. E do gerenciamento. Eu acho que uma coisa importante também ficar nisso tudo é a questão do gerenciamento do estresse, né? Porque estressado, gente, a gente não tem como fugir do estresse no mundo que a gente desse samsara, nesse mundo que a gente vive. Mas assim, o estresse, a gente tem que, é importante a gente entender um pouquinho assim sobre o estresse, né? Porque assim, tem o estresse que é tipo, alguma coisa aconteceu inesperada que não estava previsto, aí você tem que resolver. É uma coisa que é importante para você resolver aquilo, né? É um recurso que você tem para resolver. O problema é o estresse crônico, né? Quando a pessoa não consegue sair desse ciclo de estresse, tá todos os dias estressado, tipo, vai dormir estressado, acorda estressado. Qualquer coisa que você fala com a pessoa está estressada. Tipo, esse é o estresse crônico. Esse sim a gente tem que combater, né? Então, é um estresse, pequenas situações que fazem você agir. Não, esse é uma Não, esse daí é natural, né? Esse aí faz parte da fisiologia humana. Esse é um estresse natural que tem que ser, senão você não vai resolver. Você é aquela lei da luta e da fuga, né? Você precisa daquele estresse. Agora, o estresse crônico, que a maioria da população vive, o grande lance, assim, não vai mudar muito, mas a gente tem que saber que a gente tem que administrar e tratar esse estresse. E a gente tem diversas formas de tratar esse estresse. Então, isso é outro papo, isso aí é outra live, é outra... Mas, assim... Inclusive para isso, né, a gente tem esses recursos, né, como a respiração, a meditação, que também, né, fazem parte dos pilares da produção de testosterona e que também estão dentro do programa do Yoga, né? Se você aproveitar para falar um pouquinho aqui do Yoga. Sim, né? Fala do seu programa, que eu já falei demais, gente. O Yoga, que é esse programa que está, inclusive, com as inscrições abertas nas semanas, que vão até sábado. É um programa que trabalha tanto essas questões como meditação, respiração, a parte física, né, com as posturas, como a gente falou da questão de movimentação da energia no corpo, usando mudras. Então, todo esse programa ele foi pensado e montado, né, de acordo com essas técnicas ancestrais que eu resgatei, compilei, nesse programa que está disponível, né, como eu falei, até sábado, para que vocês possam aumentar a testosterona, né, de uma forma natural e rápida, assim, com efeitos, como eu falei, né, a gente até comprovou com os alunos, através de exames médicos, tem alunos que fizeram exames, tipo, né, tempos marcados de 3 em 3 meses para a gente poder ver exatamente como é que estava, né, a variação da testosterona. E é impressionante, assim, como no primeiro mês, né, com um mês de prática, assim, a pessoa teve um aumento de 135%, assim, mais do que dobrou os índices com um mês, assim, fazendo uma vez por semana. Assim, realmente fica muito claro como assim, o corpo é inteligente. Se você for lá, apertou os botões corretos, o corpo volta a produzir, volta a ligar essa fábrica de testosterona. E é até interessante, né, que a Mari estava me perguntando assim, e para as mulheres, como é que vai ser? Não vai abrir isso para as mulheres? Porque assim, esse programa que está aberto agora essa semana, né, tipo, é um programa que o foco é o público masculino. Por quê? Porque, né, é um programa que eu me submeti, vi meus índices, submeti meus alunos, acompanhei os índices. Então, assim, na medicina ocidental, ele está comprovado, né, assim, a gente fez, né, os exames, e, não vamos dizer comprovado, né, porque não é um teste assim, né, com uma ampla gama de experiência, né, mas tem experiência, né? Tem esses indícios de que, né, da influência, né, da eficácia. Mas no público feminino a gente ainda não tem nenhum exame. Mas se você, né, se as mulheres estão assistindo a gente aqui, se tiver interesse de submeter esse programa, quiser realmente ver e sentir no corpo, né, que eu acho que o mais importante não são os exames, né, o importante são realmente assim, sentir no corpo esses benefícios de aumentar a libido, aumentar
essa disposição, né? Tá com essa disposição para a vida, se sentir mais mentalmente mais disponível, né? Pode falar comigo aqui no privado, manda mensagem no privado, que vai ser uma experiência que a gente vai fazer com separados, né? A gente vai ter um outro grupo que é dos homens, que é desse curso que realmente está acontecendo, que é para que no curso dos homens, né, a gente tem um lugar, né, de conversa, onde a gente vai, né, abordar questões mais profundas relacionadas à masculinidade, essa coisa do macho alfa, enfim. Todos esses conceitos a gente vai trabalhar nesse grupo fechado para os homens. Então, né, se as mulheres tiverem interesse, manda no privado, a gente, né, organiza, vê se realmente a gente monta, né, isso, né, nesse grupo. E estava falando um pouquinho então aqui do funcionamento, né? O que tem lá no Yogla, né? A gente tem, são 5 módulos, né? Onde o primeiro módulo assim, é um overview, né? Uma apresentação geral de como vai funcionar. Você vai ter ali o contato, né, com as técnicas que você vai utilizar, quais são os recursos que você vai usar. E aí, no segundo módulo, você começa, então, a sua parte prática, né? Como eu falei, a gente vai ter questões de postura, meditação, práticas de concentração, práticas respiratórias, mudras. Então, toda essa parte introdutória, né, a parte inicial, né, está nesse segundo módulo. No terceiro módulo, a gente vai falar um pouquinho mais, vai aprofundar, né, mais nesse conteúdo. Você vai começar já a sentir esses efeitos no seu corpo, vai começar a sentir esses efeitos da prática. E no quinto módulo, você começa, então, no quarto módulo, você vai aprofundar, né, vai entrar nesse nível avançado, onde vamos ter outros mudras, outros asanas, outros exercícios de meditação. Então, você vai construindo, né, é uma crescente, onde você vai moldando o seu corpo para essa produção. E o quinto módulo, que é o módulo de fechamento, é onde você vai aprender como usar esse conjunto, nessa caixa de ferramentas que você recebe, como que você usa isso, né, para o resto da sua vida. Né? Quando precisar, você tem ali esses recursos disponíveis para você usar, né, quando e onde quiser. Então, tudo isso que você recebe, todo esse conteúdo, é um conteúdo que vai com você para você usar o resto da vida. Né? Então, não é um lugar onde você vai ficar preso, onde você vai ficar dependente, né, dessa informação ali, de estar ligado a você, né? Eu acho que esse meio que a gente estuda, que a gente está inserido aí esses anos todos, da yoga, do autoconhecimento, do Ayurveda, isso tudo é uma questão, são informações que a gente vai estudando, vai aprendendo, vai fazendo um curso, uma pós-graduação, enfim, um tipo de formação que a gente leva esses mecanismos para sempre com a gente, porque conhecimento é isso, nunca é demais, é sempre bom também a gente compartilhar, por isso que a gente está aqui hoje também. Mas você leva para você. Assim, se um dia você tá vendo, tá passando uma época que você tá mais estressado, mais cansado. Que a Mariana disponibilizou para a gente, que está também como bônus no... Cortou, você estava fora, eu continuei falando, estava falando um pouquinho aqui dos bônus que estão inclusos no curso. Né? Eu estava te ouvindo. Estava ouvindo? Tá. Só que eu sumi, né? Esse Instagram tá ótimo hoje. Como você sumiu, eu achei que tinha parado aí. Mas estava falando então dessa aula, né, da medicina do sono, que é uma aula que está como bônus nesse nosso curso. Tem uma prática de Yoga Sukshma, que é uma prática assim, super energizante, que você sente assim, os efeitos na hora. Assim, é como se fosse aquela descarga de adrenalina que você fica ligadão depois da prática. Né? Tipo, é uma prática que é incrível, assim, como os efeitos, né, dessa prática elas são imediatos. Assim, você sai da prática, você já tem uma energia disponível na hora, assim, instantânea para fazer as coisas.
Temos a prática de Riksha Mudra, que é uma outra prática assim, que é muito interessante para a questão de concentração, né? É uma prática que leva muita energia para a região da cabeça, que melhora muito o aprendizado, melhora a concentração, melhora assim, a memória recente. Então, toda essa prática, ela é essa condução dessa energia para a região do cérebro e como isso melhora, principalmente nessa época que a gente está tão exposto nessa questão de ficar na frente de computador, ficar na frente de tela, ter dificuldade para se concentrar, né, na frente dos computadores. Então, o Riksha Mudra ajuda muito nessa construção, né, desse poder de concentração na frente das atividades, né, principalmente usando em computador e celular. E um outro bônus que é uma playlist assim, exclusiva que a gente está disponibilizando lá para você entrar nesse clima para poder fazer uma prática de yoga. Já bota ali é um conjunto, são mais de 30 horas de músicas relaxantes para você poder ouvindo ali enquanto faz a sua prática, né? Bota ali no cantinho e você pode usar, né, claro, em qualquer momento do seu dia, né, uma música para realmente você poder abaixar um pouquinho a frequência, poder entrar ali numa vibração, né, mais suave e sair dessa agitação que muitas vezes, né, permeiam a gente, permeiam nosso dia a dia, né? Com Então, certeza. Não, e eu acho que assim, é uma maneira que é muito, apesar de ser, o Glauco buscou isso aí todo na ancestralidade, né, do yoga, do Vedanta, e vai aí buscando um monte de recurso que ele tem, né, que ele já tem essa formação. É uma coisa que, para mim, tipo, é uma coisa muito nova. Um novo maravilhoso, porque assim, não precisar usar um hormônio sintético para poder equilibrar ou melhorar a queixa, e você vê que as queixas não melhoram muito. Você vê que a reposição externa vai aumentar seu nível sanguíneo, mas os seus sintomas vão continuar os mesmos. Então, assim, a gente dentro, vamos supor, na faculdade de medicina, uma das primeiras frases que eu acho que são maravilhosas, maravilhosa, é que a clínica é soberana. Então, assim, às vezes você não precisa nem, é da comprovação científica, do exame de sangue. Você não precisa, às vezes, ter essa comprovação se você está tendo uma resposta boa àquilo dali, né? Muitas vezes, assim, tem pacientes que a gente olha, nossa, mas esse exame de sangue aqui, meu Deus, está horrível, parece que ele está com infecção. Aí você examina, vira o paciente do avesso, não tem nada para infecção. Eu vou começar um antibiótico se, tipo, ele tá tudo ok, só o exame de sangue tá esquisito? Não vou começar antibiótico, mas não é todo mundo que tem essa mentalidade, eu respeito, não tô aqui para julgar ninguém, mas a gente tendo mecanismos naturais, de mudança de rotina, ou foi como o Gal falou, de apertar alguns botõezinhos, fazer algum tipo de alteração, algum tipo de respirações específicas, das posições das mãos, de bandas, né, que a gente tem, o Mula Banda, que ajuda muito a estimular essa região e aumento da testosterona. Para que a gente vai gastar dinheiro com isso? Saúde por cima não deixa o nosso corpo produzir e ser natural como ele tem que ser, né? Então, acho que isso é muito importante, é muito inovador, me chamou muita atenção, principalmente para a questão das minhas pacientes, né? Tipo, assim, eu aqui jogando no público feminino, e apesar dele estar trabalhando agora com uma turma só do sexo masculino, eu já pedi, eu imploro para ele quase todo dia para a gente abrir logo essa turma do feminino, porque a quantidade de mulher que está precisando organizar tudo isso é muito grande. E eu acho que a gente vai ter um benefício muito grande. Aqui me manda mensagem no privado que a gente vai analisar e vamos escolher a dedos algumas para participar desse programa. E é interessante você falando assim, dos exames, né? Tipo, apareceu para mim, né, só nesse finzinho de ano, 2 alunos que usaram a pomada, né, bioidêntica. Um, inclusive, é médico, ele é médico, acupunturista, e o outro é empresário, reclamando assim que mesmo usando a pomada não sentiram os efeitos, não apareceram nos exames, inclusive os exames continuaram com a testosterona baixa, não conseguiram aumentar com esse recurso, né? E vieram então para o programa, vieram fazer as práticas. Então, né,
enfim, mesmo, né, no que a gente considera assim, cientificamente comprovado, às vezes não funciona, né? Então, Pois é, às vezes não é, funciona. né? Então, assim, acho que a gente, né, falamos um pouquinho, né, sobre essa questão do sono e da testosterona. Acho que a gente está se aproximando aí do final da nossa live, né? Minha bateria que já Sim. tá reclamando. Se alguém tiver Já alguma tá reclamando pergunta, quiser fazer quem alguma quiser, dúvida, pode escrever pode aqui ou manda por direct pra gente, que a gente vai direct. responder, tá? Isso. Então, já queria, Meus de canais de qualquer forma, aqui comunicação já também estão agradecer a aí. Mariana pela gentileza de estar aqui com a gente, por toda essa doação de tanto conhecimento. Estamos aí há mais de uma hora. Falando, Foi travado aqui. mais de uma hora falando. Mas é porque é um assunto, né, Né? que Então, tem assim, muita agradeço coisa a toda se essa falar, né? generosidade. A gente tem que marcar E outras Roberta tá lives, marcar falando outra live aí, para ó, poder. que tem perguntas na caixinha. Eu não sei acessar essa caixinha, gente. Como é que é isso? Ah, de verdade. Aqui, Glauco, tem um monte de perguntas. Não tenho sentido desejo e meu marido Né? sempre me procura. Aumentar a testosterona pode te ajudar? Claro que pode te ajudar. A gente precisa aumentar essa sua testosterona para você poder ter esse teu desejo. Né? Porque essa questão da sexualidade, a gente passa por a gente chama de 4 esferas, né? O desejo, que é a libido, Hum. a excitação, o orgasmo e o relaxamento. E isso está diretamente ligado à testosterona. Então, a gente aumentando a testosterona de uma maneira saudável, né? Que é isso que o Glauco está propondo, Uhum. você vai conseguir Sim. super se ajudar e ajudar a sua relação, ajudar seu parceiro, ajudar vocês, né, de uma maneira geral. A outra pergunta, eu assumi aqui porque a bateria do Deixa eu Glauco pegar tá aqui. fraca. Testosterona também aumenta a libido de É, mulher? você colocou. Sim, gente, a testosterona está totalmente ligada na libido Sim, feminina, né? Então, assim, não é só a libido do homem, as mulheres quando também precisam da tá ligado testosterona. ao geral, né? Sim, sim. É. E outra, libido de mulher, botou aqui só mulheres, não entendi bem essa pergunta, deixa eu ver se tem mais É. aqui. Acho que eles A Roberta. perguntando sobre. As outras eu acho que eu respondi aqui. Glauco respondeu como que vai aprender isso no curso. Ele A gente já explicou bem, falou. mas se alguém ainda ficar com dúvida. Os efeitos colaterais, que tem vários, né? Tipo, perda de cabelo, mulher que usa testosterona. Então, assim, tem muita perda de cabelo, unha fica fraca, a pele também tem vários efeitos colaterais na pele. Fora os internos, que são os piores, né? Então, acho que foram essas as perguntinhas que deixaram aqui. Acho que eu É respondi. verdade. E aí, Maravilha. gente, eu que agradeço vocês que estiveram aqui com a gente. Desculpa aí a falha do Instagram, porque não foi nem falha É da verdade. internet, foi falha, acho que do Instagram, mas tá, vai ficar salva essa live, né, Glauco? E depois manda. A gente vai botar depois no YouTube também, né? É só mandar para os amigos também depois. No YouTube vai estar lá no meu perfil, eu coloco no Stories, te marco, aí você tem ela disponível aí para você também colocar lá no Tá, seu eu Stories. coloco também no meu canal do YouTube. E, Né? enfim, gente, acho que é isso. Já são 9h30, tá na hora da gente começar a se organizar para dormir, hein? Para dormir, é verdade. Falando de sono, tá na hora de a gente já desligar, se desconectar das telas para poder dormir. Então, eu E queria também outra, uma última informação em relação ao horário dessa coisa que já está na hora. Vocês tomem cuidado no que vocês forem comer à noite antes de verdade. dormir, tá? Porque quando a gente come alguma coisa mais pesada, até quem tem hábito, né, de comer proteína animal, enfim, Aham. evita comer proteína animal à noite, evita também o excesso de carboidrato. Então, assim, tenta comer uma coisa menor, fazer às vezes uma refeição mais cedo. Agora, teoricamente, não é óbvio que a gente Já tem na hora. tem os nossos escapes e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Mas não é uma hora que a gente já não vai conseguir digerir bem essa alimentação e tudo que a gente não digere vira toxina. Então a gente entra nessa cascata aí toda de prejudicar o sono, ter toxina, ter que limpar todas essas toxinas.
E aproveitem, assim, para se dar uma desconectada, colocar uma meditação guiada, às vezes, para dormir, abusar de óleo essencial, que seja indutor do sono. E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. É só me chamar que a gente Então, conversa um pouco. verdade. Vamos E marcar vamos que outras lives vamos. para falar. Tem tanto conteúdo, né, para a gente poder falar, para poder ajudar o pessoal nesse aspecto. A gente precisa de outras lives para Tem. poder Para dissecar esse poder assunto. organizar isso, né? E ajudar Então, eu esse queria povo. agradecer aqui todo mundo, agradecer a presença de todos, agradecer esse agradecimento especial aí a Mari por toda essa generosidade com tanto Eu que conteúdo, tanta agradeço. informação pra gente. E a gente, então, vai Obrigada, se falando. gente. Só mandar inbox aqui pra gente. Beijo, gente. Beijo, Até boa mais. noite. Se Boa cuidem, noite. hein? Olha a dimerização do sono, hein?